Bem, pessoal, vamos falar hoje um pouco sobre os indutores. O pessoal pergunta muito sobre eles. A gente fez as máquinas de solda e o pessoal pergunta como usar eles na máquina de solda, como ele é feito, para que serve. Então vou mostrar alguns para vocês em alguns aparelhos e falar um pouco sobre eles. Então tem essa placa eletrônica aqui. Observe que ela tem vários tipos de indutores nela. Aqui é onde está um aqui, olha. Aqui está outro indutor aqui, esse aqui é de ferrite. Repare que um fio passa por dentro dele ali. E aí tem esse ferrite aqui servindo como um indutor aí. Provavelmente esse aqui é para servir como filtro. Vamos falar deles também. Um pouco sobre cada um. Tem aquele outro grande ali também. Tem esse grande aí. Nas fontes chaveadas é o que vocês vão ver mais, é indutores de ferrite. Esse material aqui, ó. Olha outro tipo de indutor aqui, usado como filtro. Esse é um filtro onde é filtrado aqui os dois lados aqui da tensão em corrente alternada. Repare que esse filtro tem dois capacitores aqui, ó, um de um lado e outro do outro. E no meio um resistor. A finalidade desse resistor é descarregar os capacitores, outro capacitor aqui, descarregar os capacitores quando a máquina não está em uso. E aqui um fusívelzinho. Sim, mas qual a finalidade desse indutor aqui em corrente alternada? Esse indutor está sendo usado aqui como filtro. Suponha que você tenha aí um aparelho, uma televisão, um som, e o ruído de uma fonte, o ruído de um outro tipo de máquina, está causando interferência naquele seu aparelho. Fica aquela chiata. Toda vez que você liga aquele aparelho seu, cria aquela chiata no seu aparelho, aquele ruído ali. Ou quando o vizinho liga qualquer tipo de equipamento lá, cria um ruído. Então o que você teria que fazer? Você teria que fazer um filtro desse aqui para que o seu aparelho diminuísse o ruído. Esse filtro ele pode ser feito nos dois aparelhos. No aparelho interferido, no caso seria o seu interferido, e no aparelho interferidor, no caso dele. Esse aqui é filtrado os dois lados. Pode ver aqui, ó, o indutorzinho aqui no meio. Esse indutor é um ferrite. É um toroidezinho de ferrite. E aqui os capacitorzinhos. Esse tipo de indutor ele é muito fácil para fazer. Depois eu vou mostrar para vocês um diagrama de como fazer ele. Então, aqui eu tenho aqui as bobinas enroladas aqui. Deve ter aqui umas 10 espiras. Essa bobina, se eu aplicar uma tensão aqui e aqui como uma saída, ele vai funcionar como um indutor nuclear, porque o núcleo dele é de ar. Mas se eu pegar esse indutor e colocar aqui dentro dele chapas de aço silício, a reação dele já vai ser outra. Suponha que eu queira colocar uma maior indutância aqui, aumentar a bobina dele. Então essa bobina aqui ela está enrolada do mesmo lado aqui, olha. Eu inverto ela aqui para ela pegar a continuidade. O final dessa aqui eu emendo com essa aqui. Logo aí eu já vou ter um indutor aqui com 3 pernas, né? A corrente vai entrar aqui. Eu vou ter aqui tape 1, tape 2 e a corrente direta que eu poderia usar. Suponha que ele tivesse sido usado num regulador de máquina de solda. Ao colocar esse indutor aqui na máquina de solda, o cabo da máquina entra aqui, a saída do transformador ela entra aqui, e ali eu ia ter duas variações mais a força total da máquina. Então quando eu estiver usando o indutor no máximo, a corrente ia estar mínima lá. De acordo, eu vou mudando aqui para esse tape, a corrente da máquina iria aumentando. Quando eu não precisar do indutor,
eu usaria esse tape aqui onde o indutor está amarrado para pegar a corrente direto da máquina. Estaria usando o máximo da máquina. Então esse é um toroide. Eu enrolei nele algumas espiras aqui e ele virou um indutor. Então quando eu colocar uma corrente aqui, que ela passar por todas essas espiras, tanto as espiras vai criar um campo, quanto o toroide vai reforçar esse campo. Então ele vai sair aqui já regulado já de acordo com o projeto que eu fiz aqui. Os indutores são calculados em Henrys. O Henry é uma medida muito grande, então usa-se os micro-Henrys. Mas não vamos falar de medidas nesse aqui, só as demonstrações para vocês irem entendendo. Então aqui eu juntei aqui 4 núcleos de bomba d'água. A gente pode usar para fazer um indutor ou pode usar para fazer um transformadorzinho. A medida dele aqui deu 30 centímetros de núcleo. Daria aí um transformador aí de 600 watts. Daria ter uma pequena máquina de solda. Esses núcleos são de máquinas, ou melhor, são de bombas de 350 watts, 360 watts. Ela só tem essa parte aqui, mais o martelo que bate aqui. Aí eu fui tirando os núcleos, juntando aqui, a gente vai reciclando, fazendo uma arte aí, tá? E aqui tem uma outra bobina. Aqui ela deve ter aí umas 350 espiras, essa bobina aqui. Tem aqui também uma outra bobina. Se eu colocar uma corrente aqui, ao tirar essa corrente do outro lado aqui, essa bobina vai causar uma indutância, de acordo com o número de espiras e de acordo com a abertura dela aqui, e de acordo com as suas camadas. Essa indutância vai impedir que a corrente passe bruscamente. Se eu colocar o ferro aqui, eu vou estar reforçando esse indutor. A modo que eu vou tirando, o campo magnético dele vai diminuindo, deixando passar mais corrente. Então vamos fazer um teste aqui, um pequeno teste aqui com o motorzinho. Antes eu vou mostrar ele para vocês. Observe que esse motorzinho, lá dentro das escovas dele, tem um indutorzinho lá, olha. Tá quase invisível lá. Mas esse indutor é justamente para a corrente não entrar brusca no motor. Aqui, por aqui dá para ver melhor. Esse é um motor ventilador de carro. É o ar direto de carro. Então tá ali o indutor de ferrite, dos dois lados. Esse indutor é para fazer um filtro para não deixar a corrente chegar brusca no motor, dando aqueles arrancos. Então ele vai partir mais suave. Então vamos fazer um teste dele aqui. Então olha aí o motor. Olha a força dele aí. Eu vou usar um amperímetro aqui para a gente registrar a corrente que passa pelo amperímetro. Então olha ali, ó, 5 amperes, 5.8, 5.9, 5.9 amperes ali está passando. Ó. Essa é a corrente que está passando no amperímetro. Agora, vamos colocar aqui um indutor em série. Agora o indutor está em série com o circuito. Olha lá. A corrente caiu lá pela metade, olha. Agora eu vou colocar, aqui está uma bobina nuclear. Eu vou colocar um ferro nessa bobina.
Agora ele vai ficar partindo mais suave ainda, o motor ali, olha. Olha lá, partiu devagar e foi estabilizando, ó. Ele não deu uma partida brusca. Olha aí a corrente aí. Então, ao mesmo tempo aí, está acontecendo que esse núcleo de ferro tem um campo magnético aí, olha. Aí, agora terminou o campo, que eu tirei a bobina ali, ó. Ó. Ó o campo magnético que criou aí, parecendo um eletroímã. Esse é o efeito quando estou usando aqui a corrente contínua. Estou usando ele aqui. Agora eu vou tirando aqui o material, ó. Olha lá, ó. É que esse indutor ele é muito forte para esse tipo de corrente aqui baixa, de tensão baixa. Se eu colocar, olha, vê que a corrente lá caiu, olha. Ainda fica um ímã remanescente ainda. Pronto. Agora eu vou tirar o indutor de novo. E lá está o motor com força total. Suponha que nesse indutor fizéssemos aí algumas divisões neles, os chamados tapes. A cada ponta dessa que a gente colocasse, ia dar uma variação de corrente. Íamos estar fazendo o controle de corrente. Mas se eu tivesse um núcleo que pudesse mover nesse indutor, daria também um controle. Só que a variação de tapes, ela é trabalhosa para estar ali trocando os tapes, mas ela funciona bem também. Agora, vou mostrar a vocês como construir um pequeno indutor aí para a máquina de vocês.